Seja bem-vindo à Escola Bíblica Espada do Espírito. Nós vamos iniciar uma matéria chamada Fé, um Estilo de Vida. Meu nome é José Roberto, eu sou professor dessa escola e idealizador. E essa escola não é uma escola teológica, é uma escola de uma prática cristã. É uma escola que nos ensina, a passar por adversidades aqui na terra, porque no céu nós não vamos ter adversidade. Eu sou pastor também, sou formado pela escola Rema Brasil, sou formado pela Igreja Novo Tempo, e enfim, tenho um histórico de mais de 25 anos no Evangelho, e o que me ensinou a superar, a viver testemunhos dentro do que a Bíblia diz, é exatamente essa matéria que nós vamos iniciar agora. Então eu te convido a orar, eu te convido a colocar a sua mente agora diante da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, e que essa mente possa influenciar a tua mente nesse estudo que nós vamos fazer. Pai, eu te rendo graças agora pela tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Neste momento, Senhor, dessa primeira etapa, que fé seja verdadeiramente um estilo de vida de cada um, Senhor, onde essa aula, onde essa matéria vai alcançar, Pai. Muito obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela oportunidade. Obrigado por esse aluno que está chegando, porque Tu não o trouxe aqui por acaso, Pai. Que tem propósito a ser cumprido. E antes de sermos criados, Tu já formou o nosso propósito, Pai. Fomos criados para cumprir um propósito, Pai. Te damos graças, te rendemos gratidão, Senhor, por tudo que a Tua palavra nos dá, nos deu e nos dará. Nós damos liberdade ao Teu Espírito agora, Pai, para que Ele flua nesta aula, em nome de Jesus. Amém? Então, a primeira coisa que você precisa entender de fé é que você vai ter que saber quem você é, o que te forma, o que é a sua identidade. Então, nós temos que entender, porque a fé, ela tem um espaço dentro de nós que ela ocupa. E esse espaço, muitas vezes, ele é confundido. Então, eu quero te convidar a ir para Gênesis, que é princípio, Gênesis quer dizer início de tudo, princípio de tudo. Nós vamos para o capítulo 2, versículo 7. Quando Deus ele forma o homem. Então, diz assim a palavra do Senhor. Então, o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, ou seja, o espírito de vida. E o homem se tornou alma vivente, ou seja, um ser vivente. Então você precisa entender, primeiro ponto que eu quero que você entenda, para você entender fé, é quem você é. Você faz parte de uma parte do seu corpo de um pó, você foi feito do pó, foi modelado do pó. Você recebeu vida no teu espírito, porque Deus te deu um espírito, e o espírito é a vida de Deus em nós. E esse encontro, essa junção do pó com o espírito, formou o quê? Uma alma vivente. E quando nós falamos do espírito, nós falamos do sopro de Deus. Quando nós falamos do pó, nós falamos do nosso corpo. E quando nós falamos da alma, professor? A alma é exatamente onde está concentrado seus sentimentos, sua mente, suas emoções, seus desejos, enfim, tudo aquilo que faz parte do teu psique. E nós precisamos entender isso, porque a Bíblia relata que nós somos um ser trino em um. Então eu te convido agora a irmos para 1 Tessalonicenses,
capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu vou pausar, né, para você ter tempo de me acompanhar, de ler, porque o que nós falamos aqui, eu procuro, né, ir para a palavra, porque eu não estou aqui para ministrar o que eu acho, o que eu penso. Eu estou aqui para passar a palavra de Deus. Então, diz assim o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vamos ler. Que o próprio Deus dá paz. Então, o primeiro ponto que você tem que entender, Deus dá paz. Né? Você pode até estar numa guerra, mas o Deus que nós servimos é um Deus da paz. E você pode sim atravessar uma guerra em paz, se você tiver convicção da palavra de Deus. E o que é convicção? É fé. E isso é um estilo de vida. O que é convicção? É certeza, é absoluta certeza, né? Não é dúvida, porque dúvida é o oposto da fé. Aí, o que a Bíblia diz? Que o próprio Deus da paz vos separe, vos santifique. Essa santificação aqui, irmãos, não é uma santificação de perfeição. Porque se há alguém perfeito nessa história toda, é Jesus. Não sou eu, não é você. Ele nos fez perfeito nele, né? Porque não há mérito em nós. Vocês vão ter outras matérias que vai ensinar sobre graça, sobre, né, o caráter de Deus, a paternidade de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito. Então, irmão, essa santificação aqui não é a sua perfeição, é a perfeição de Cristo. Então, Ele nos separou integralmente. Então, você não foi separado parcialmente, você foi separado integralmente. Aí, o que o apóstolo Paulo diz? Que todo o vosso espírito, alma e corpo. Então, diga comigo. Eu sou um espírito, possuo uma alma que habita no corpo. Então, você não é um corpo, você está num corpo. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Esse corpo nosso tem um prazo de validade, até recebemos um corpo novo, né? Isso, se você quiser pesquisar, você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e você vai entender, né, o poder da ressurreição, a doutrina da ressurreição. Porque Cristo ressuscitou e há uma promessa de ressurreição para um corpo novo. Mas, a princípio, você está num corpo humano, não é um corpo celeste, não é um corpo glorificado. Então, você precisa entender que você não é um corpo, você está num corpo. Agora, você é um espírito, porque teu espírito nunca vai morrer. E você possui uma alma, né? Na psicologia, essa parte da alma quer dizer psique, né? Então, quando você vai para a psicologia, é o estudo da alma, dos seus sentimentos, das suas emoções, né? Então, você é um espírito, você, né, possui uma alma, sentimentos, pensamentos, desejos, emoções, isso tudo habita num corpo. Ou seja, você é 3 em 1, porque você é imagem e semelhança de um ser trino. Você não pode, eu não posso separar o teu espírito da tua alma do teu corpo. Como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são inseparáveis. E cada um tem a sua função. Cada um tem a sua manifestação. E o que o apóstolo Paulo fala? Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que Deus deseja? Te conservar. Deus deseja que todo o teu ser, espírito, paz de espírito, paz na tua alma e saúde no teu corpo, paz física, né? Porque quando você tem paz física, é um corpo saudável. Então, Deus deseja que todo o teu ser seja separado para Ele. E o que eu quero que você entenda, para que você começar a entender, fé é um estilo de vida. Que você é um ser trino, que você é um espírito, que você possui uma alma e que você habita num corpo. E que você é imagem e semelhança de um Deus que é trino.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, nós precisamos entender, né, que essa fé, ela tem um agente, ela vem de alguma forma, ela chega em nós de alguma forma. Mas, né, não, muitas vezes, nós também precisamos entender aonde essa fé precisa se alojar. Então, vamos lá, em Romanos, eu te convido para ir para Romanos, capítulo 10. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. Então, irmão, no nosso corpo, na parte física, nós temos sentidos. Nós temos a visão, nós temos a audição, olfato, tato, paladar. E a fé, ela vem pelo que entra através da sua parte física. Ou seja, através do seu corpo. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. Eu poderia também dizer aqui por meditar. Né? Porque tem outras passagens que a Bíblia manda, né, para que você viva essa palavra. Não é que você não leia a Bíblia, mas ler é muito diferente de meditar. Você pode ler e captar uma informação. Agora, quando você medita, você reflete. E o que Deus deseja de nós é uma reflexão. O que Deus deseja de nós não é uma informação, é conhecimento. E a palavra de Deus nos ensina, lá em João 8, João capítulo 8, versículo 32, que quando você conhece a verdade te liberta. Então, a libertação, ela vem pelo conhecimento, não é pela informação. Hoje, o que não nos falta é informação. Hoje, o que não nos falta é pregação. Agora, não adianta você ter esse nível de informação que você tem hoje, se isso não for gerado em conhecimento. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, as boas novas, o Evangelho. E o que é o Evangelho? Boas notícias. Eu não sei como é que está a sua mente, eu não sei como é que está teu coração, eu não sei como é que está o teu espírito. Agora, eu quero te falar uma coisa nessa aula. As boas notícias não estão vindo lá de fora. As boas notícias não estão vindo dos jornais. As boas notícias não estão vindo da parte econômica, não é só do nosso país, é do mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A fé não vem pelas notícias lá de fora, né? Pelo conhecimento do que estão te oferecendo. A fé vem pelo ouvir, ouvir, ouvir a palavra de Deus. Eu não sei você, irmão, mas eu quero te falar uma coisa. Decida ficar com o que está aqui e não com o que está entrando na tua casa pela televisão ou que está entrando pelo Facebook. Se não estiver alinhado, ou o Instagram, o YouTube, se não estiver alinhado com o que está aqui, não fique. Eu não sou contra a informação chegar, a informação é importante, mas conhecimento é diferente, irmão. E às vezes, né, você pode, eu já ouvi essa frase, conhecereis a verdade, só que a verdade que você precisa conhecer é a verdade da palavra, não é a verdade humana, é a verdade da Bíblia, porque o que gera a fé, o que traz a fé, porque a fé vem e também vai, ela vai embora. Porque quando você começa a entender o conhecimento lá de fora, as estratégias lá de fora, em relação à estratégia daqui, você vai ter que decidir. Porque, primeiro ponto que nós vamos entender nessa matéria, a fé não é um sentimento, é uma decisão. Independente do que você esteja sentindo ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não vai deixar de sentir, porque nós somos os seres humanos. Você vai ter os sentimentos. Você vai ter as emoções, porque Deus não pode tirar, Deus nos deu as emoções. Mas a fé, ela não pode estar alojada, fixada na sua emoção. Eu posso até te garantir uma coisa, as nossas emoções é o maior inimigo da fé. Porque ela é contra, ela vai para a razão, ela vai para o sentimento, ela vai para a emoção.
A fé não, a fé tem que estar no Espírito, independente do que você está passando, independente do que você está sentindo, independente do que você está ouvindo lá fora, independente do que você está vivendo. Então, a fé é um estilo de vida que você precisa trazer. E como que você traz à existência? Pelo ouvir a Bíblia, ouvir a palavra de Cristo. Então, nós precisamos entender isso hoje. Então, resumindo, né, você é um espírito, você possui uma alma que habita no corpo. E, né, a fé, ela vem por um agente. E o agente está aqui, ó, é esta palavra. Amém? Então, isso é uma questão de você se conhecer. Nós vamos agora lá para Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Tá? Então, se a fé vem pelo ouvir, e você já sabe ouvir o quê? Meditar no quê? Refletir no quê? Né? Refletir, reflexão, ré. Né? Toda vez que você dá ré, você anda um pouquinho para trás. Tá? Como que eu vejo isso na palavra? Espera aí, eu preciso ler e voltar, reler, ler de novo, meditar naquilo que você está lendo. Entender. Isso precisa gerar conhecimento. Essa palavra precisa gerar entendimento. É por isso que Deus te trouxe nesse curso. Para quê? Para que você não sacrifique mais aquilo que Cristo sacrificou. Porque eu acho que Cristo já pagou um preço alto para você ficar sacrificando. E às vezes a gente fica sacrificando dali, sacrificando de cá, e eu fico imaginando, para que serviu o sacrifício de Cristo? Agora vamos lá. Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz. Então preste atenção. A palavra de Deus não é um agente morto. Ela gera vida. E vida é algo que só vem de Deus. Né? Nós vamos estudar aqui a fé que houve, nós vamos estudar aqui o germinar da fé, nós vamos estudar aqui a voz da fé, e nós vamos estudar aqui a ação da fé. E é impressionante como a primeira coisa que a Bíblia diz, vamos refletir, a palavra de Deus é viva. Então Deus não tem pacto com morte. Deus não tem pacto com doença. Deus não tem pacto com miséria, com escassez, nem com pobreza. Deus tem pacto com o quê? Com prosperidade, com saúde, com vida e vida em abundância. Então, no momento que você começa a entender, né, que, né, você foi gerado como um filho, porque se você não foi gerado, você vai ser gerado nesse curso. Amém? Porque você vai ganhar uma nova identidade. Nós vamos ter várias matérias aí que você vai se conhecer. E a fé, ela vai te levar a quê? A quê, professor? Ela vai te levar a se ver como Deus te vê, e não como você está se vendo, e não como as pessoas te veem. E a hora que esse conhecimento chegar dentro de você, vai ser igual a tabuada que você estudou quando era pequeno. Se eu te perguntar quanto que é 2 mais 2, você vai responder 4. Aí eu vou te perguntar assim, quantos livros você consultou para responder isso? Você vai dizer, nenhum. Sabe por quê? Porque está dentro de você. Aquilo que você leu, releu, decorou, está aí dentro. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir novamente. Você pode estar achando assim, eu não acredito, professor, que eu entrei nesse curso para aprender o que eu já sei. Pois é, mas não adianta você saber e não viver. A Bíblia te chamou para viver. A Bíblia te chamou para ser um testemunho de Cristo. E testemunho comprova fatos. E deixa eu te falar, esta palavra sem testemunho é religião. E religião nunca salvou e nunca salvará ninguém. Quem é o nosso Salvador é Jesus Cristo. E uma coisa que ele confrontou quando ele passou aqui foi exatamente a religião. Eu não quero saber, não me importa saber qual a religião que você aplica na tua vida. Mas eu quero te falar de uma palavra que está acima de religião. Né? Que ela é soberana a qualquer religião. Seja evangélica, seja qual for.
E aí, a palavra, ela é viva. E algo que tem vida, né, é gerado por uma coisa que o homem não tem essa competência. Por exemplo, como que um homem gera a vida de uma criança? Né? Porque você pode ali ter várias relações sexuais e não gerar vida no espermatozoide. Um homem ele tem o papel de plantar, mas quem vai dar vida à semente é Deus. E essa palavra, né, ela frutifica, ela é viva. E deixa eu te falar uma coisa, o fruto, nós vamos estudar isso também, ele jamais pode negar a espécie da sua semente. Você nunca vai ver uma manga no pé de carambola. Você nunca vai ver uma banana no pé de morango. Porque toda semente frutifica de acordo com a sua espécie. Então vamos lá. Portanto, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eficaz. Deixa eu te ensinar uma coisa. A Bíblia não diz que a palavra é eficiente. Ela é eficaz. Mas, professor, qual a diferença de eficiência e de eficácia? Então, vamos lá para você entender. Nada contra ser eficiente. Eficiente é um bom trabalho. Eficiente é uma boa manutenção. Por exemplo, nesse curso aqui, eu estou com uma equipe, né? Eu estou chegando aqui, e essa equipe preparou tudo, que vai chegar na sua casa, vai chegar, né, no espaço que você está aí me ouvindo, me assistindo. E isso tudo foi uma eficiência. Agora, o que é eficácia? Se isso tudo aqui não gerar o foco, o objetivo, o alvo na sua vida, só foi eficiente, não foi eficaz. Porque eficácia é o seguinte, você pega a eficiência, você trabalha, mas ela gera resultado. E tem gente que tem trabalhado e não está vendo resultado. E o que Deus te convida hoje, nessas aulas, nesse curso, que você decidiu, né, entender que essa palavra, ela vai gerar transformação na sua vida. Por quê? Se for mais um curso, se for mais algo que você quer na sua empolgação, eu te convido a nem continuar. Nem te convido a continuar. Para por aí. Porque a palavra de Deus, ela foi feita para nos transformar. E se você está no Evangelho há tantos anos e não tem vivido isso, alguma coisa está errada, irmão. E aqui nós vamos estar te ensinando isso. Né? O quê? Como ser transformado. Aí você já ouviu assim, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu também acredito nisso. Agora, tudo que Ele quer que nós saibamos, está aqui escrito. Ele já sabe. Agora, o que Ele quer que você saiba, Ele deixou aqui. E o que acontece? Ele não vai abrir a Bíblia para você. Então, Ele já sabe. Agora, quem precisa saber sou eu e você. E como que você vai saber? Abrindo a Bíblia e lendo. Aí, eu quero viver, Deus faz, Deus não sei o quê, e busca isso, e busca aquilo. Espera aí, já está tudo aqui. Tudo que você precisa saber, Ele já deixou. Só que eu quero te dar uma boa notícia. Ele não vai mandar o anjo para abrir a Bíblia por você. Ele não vai pegar o seu computador, o seu tablet, o seu celular e fazer a aula por você. Não espere isso de Deus. Porque Ele respeita a sua vontade. Ele respeita as suas decisões, as minhas decisões. E aí fica, Deus sabe todas as coisas. Outra coisa que a gente ouve muito, Deus está no controle de tudo. Não está. Sinto muito de dizer isso. Porque o controle de abrir a Bíblia não é de Deus, é teu. O controle de tomar uma posição e buscar a palavra não é de Deus. Ele te deu o comando para você controlar. Sabe quando você tem uma televisão que você ganha um controle remoto? Está aqui, ó. Às vezes minha mulher está lá vendo televisão, ela fala assim, olha, eu preciso do controle aqui, porque eu quero ver outro canal. Eu dou o controle a ela. Agora, o comando de qual canal ela vai ouvir é uma decisão dela, porque o comando, o controle já está na mão dela. Então, eu dei um comando, está aqui, ó, o controle está na tua mão. E Deus, Ele controla tudo pela palavra. E a palavra não está mais com Deus, ela está comigo e contigo, eu vou provar isso.
E isso, aí fica, Deus está no controle. Claro que não, irmão. O controle está aqui, ó. E Deus não age. Deus não tem compromisso, nem comigo, nem com você. Como assim, professor? Não, ele tem compromisso com a palavra dele. Aleluia. Aleluia. Talvez você esteja nessa aula sendo confrontado, mas esse é o propósito do curso. Sabe por quê, irmão? Hoje a gente só vê as pessoas colocando tudo na conta de Deus. O melhor de Deus está por vir. Deixa eu te falar uma coisa. O melhor de Deus já veio. Vou te apresentar hoje, Jesus. Eu não creio que Deus possa dar algo melhor para mim e para você do que Jesus Cristo. E aí presta atenção, mais cortante, então vamos lá, recapitulando, porque a palavra é viva, dá vida. Deus gera, o Espírito da vida, é eficaz, ela gera resultado. Mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, ou seja, ela tem que cortar, ela tem que atravessar. 2 gumes, ela está chegando na tua casa, ela está chegando em mim, ela está chegando na equipe que está gravando aqui, para que essa palavra te alcance. Sabe por quê? Deus não nos convocou para colocar esse curso aqui. A gente está aqui, todos que estão aqui já foram formados por Ele. Mas deixa eu te falar, ela vem por ouvir e ouvir de novo. E nós precisamos ouvir de novo. Por quê? Nós estamos vivendo um outro momento no mundo que está mudando o mundo. Mas a palavra continua a mesma. Ela tem que cortar, não para ficar no seu sentimento, para chegar no teu espírito. Porque Deus não é sentimento, Ele tem sentimento, Ele tem, mas Ele não é. Ele é espírito. E fé não pode estar na emoção. E a Bíblia diz, capaz, é uma espada de 2 gumes, para quê? Capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito. Aleluia. A Bíblia não livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou na cova. A Bíblia não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Ele livrou na fornalha. Então, deixa eu te falar, você não vai precisar de paz no céu. Você não vai precisar de cura no céu. Você não vai precisar de provisão no céu. Você vai precisar de provisão aqui na terra. E é por isso que quando Jesus nos ensina a orar, dá um modelo do Pai Nosso, Ele fala, seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então deixa eu dizer uma coisa, a vontade de Deus é que você viva aqui como você vai viver no céu. E lá você não vai precisar pagar conta. Lá você não vai precisar pagar imposto. Lá você não vai precisar de cura nem de paz. Porque isso tudo está pronto, porque enfermidade não entra lá. Você vai precisar aqui. Então, a palavra de Deus, ela tem que dividir, ela tem que passar pela tua alma para chegar no teu espírito. Juntas e medulas e sensível para perceber os pensamentos e intenção do teu coração. Deixa eu te falar, Deus sabe o que você pensa, irmão. Deus sabe o que eu penso. Mas na matéria de graça, você vai entender que não é pelo que você merece, pelo que eu mereço. Não é pela nossa justiça própria. Não é pelas nossas obras. É por meio de Jesus. Porque se Deus fosse olhar para a nossa perfeição, para aquilo que a gente é, para aquilo que a gente pensa, nós estaríamos todos condenados ao inferno. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que Ele conhece. E a palavra é sensível para perceber o que você está pensando. Mas ela também é sensível para mudar o que você está pensando, para mudar os sentimentos que está aí dentro, que é contrário à palavra, para tirar essa depressão, para tirar essa falta de paz, para tirar essas síndromes. Isso tudo a palavra tem poder para isso. Mas a palavra não pode ficar no teu espírito. Ela tem que chegar, aliás, ela não pode ficar na tua alma, ela tem que chegar no teu espírito. Por quê? Deus, Ele não é alma. Aí eu te convido para aqui para o Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. Você está comigo, irmão? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Diz assim a palavra: Deus é Espírito. João 4, 24.
Então deixa eu te falar, Deus não é homem. Ele se fez homem, mas não é mais. Ele se fez um ser humano, mas não é mais. Jesus hoje está como ser lá, um corpo, não é humano, um corpo glorificado. Então Deus é Espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdade é o próprio Cristo. A verdade é a própria palavra, né? Em espírito. Não é adorar na emoção. Porque um dia você está com o dinheiro na conta, a geladeira está cheia, está tudo maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Deus. Mas daqui a pouco vem a prova. Cadê? Cadê o aleluia? Cadê o glória a Deus, irmão? A fé tem que estar no teu espírito. Ela tem que atravessar seus sentimentos. E eu vou te ensinar aqui que fé não anda pelo que sente. Fé anda pelo que está escrito. Fé anda pelo que a palavra diz. E aonde está a palavra? Né? Eu te convido aqui, em João capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio era a palavra, Jesus, está falando de Jesus. Jesus era a palavra, em Gênesis, princípio, começo. E a palavra estava com Deus. Estava. Deixa eu te falar, não está mais. E a palavra era Deus, porque ela se fez carne. Ele, Jesus, a palavra, estava no princípio com Deus. Deus abriu mão da palavra. Deus abriu mão de Jesus para entregar por mim e pela tua vida. Aleluia. Aleluia. Todas as coisas foram feitas através dele. De quem? Da palavra. Jesus. Sem ele, ou seja, a palavra, o verbo, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz, que é a palavra, a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Deixa eu te dizer, a palavra estava com Deus, não está mais. E para a gente encerrar, que eu quero orar, essa primeira aula, eu quero que você vá a Romanos, capítulo 10. Presta atenção aqui. E o teu espírito, eu posso dizer que é o teu coração. Romanos capítulo 10, versículo 8, diz assim, a palavra está bem próxima de ti. Está aqui, ó, pertinho de mim, está pertinho de você. Aí diz assim, na tua boca e no teu coração. Então não adianta estar só na tua boca, tem que estar no teu espírito, tem que estar no teu coração. E esse coração não é sentimento, é no teu espírito. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Então, irmão, essa palavra sem fé é letra, mata, mas o Espírito vivifica. E diz o versículo 9, se com a tua boca confessar, porque fé tem voz, nós vamos aprender isso, a voz da fé, né? Confessar que Jesus é Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a fé, ela tem que andar com a convicção, não no teu sentimento, mas no teu espírito. Eu te convido agora a fazer essa oração comigo, nesse momento. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, ou se você já entregou, mas você quer confessar algo novo. Pai, eu quero te conhecer mais, eu quero te entender mais. Me leva no ministério, não da letra, mas no ministério do Espírito. Diga assim, Jesus, eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E se você fez isso com convicção, com fé, se prepare, porque um novo tempo vai chegar para a tua vida. Transformação manifestando. Eu libero agora teu espírito, tua alma e teu corpo. Em nome de Jesus Cristo. Palavra agora entrando, dividindo alma e espírito, discernindo seus pensamentos. Toda força contrária agora, mente alinhada com a mente de Cristo.
alma alinhada com os sentimentos, os pensamentos de Deus, espírito em unidade com o Espírito de Deus, corpo agora, manifestando saúde para aquilo que foi criado. Eu oro e te abençoo com esta palavra, fé sendo gerada, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, obrigado aí pela sua participação. Até a próxima aula, em nome de Jesus.